Existe luz, e a luz irá brilhar de uma forma constante e escancarada na vida dos homens e mulheres de bem. Há uma coisa completamente nova, da qual, quando eu estava no monte, eu vi um clarão, uma visão muito grande, linda e extraordinária. Em território nacional brasileiro, Deus levantou Jair Messias Bolsonaro para que ele também seja libertador do povo brasileiro. Deus não perdeu o controle de nada, tudo está no controle de Deus. Uma treva também muito grande, mas uma treva que é difícil até olhar para aquele momento daquela treva, que vai sobre todos os homens e mulheres de mal do território nacional brasileiro. Nós não podemos fazer julgamentos precipitados. Nós devemos esperar a hora certa que o espiritual vai fazer tudo o que é certo. A nação brasileira passará por alguns momentos delicados, mas esse momento tem que passar, mas a vitória será garantida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que acusa será acusado. Então os papéis estão sendo revertidos em território nacional brasileiro. Deus está me dizendo, vai vir uma bomba nessas últimas horas. Vai ter uma grande reviravolta. Quem acusa será acusado. Uma bomba mudará tudo. Foi o que Deus mostrou em visão ao apóstolo Reginaldo Rolim. A palavra do Senhor diz em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8: Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 25 de março, entregou uma tremenda profecia que teve no monte. Deus mostrou ao apóstolo que haverá mudança em breve. Papéis e provas virão, que irá causar divergência entre os que acusam, e eles serão acusados. Ele viu uma forte luz sobre as pessoas de bem deste país, e uma grande nuvem escura, como um rolo compressor, sobre aqueles que planejam o mal, e alertou para não julgar Bolsonaro, pois a nação passará por uma situação delicada muito em breve. Confira! Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Preste bem atenção que isso é para a eternidade. Aqui na nação brasileira, eu posso dizer que até o consumo de tudo. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: existe luz, e a luz irá brilhar de uma forma constante e escancarada na vida dos homens e mulheres de bem, na vida do bem do território nacional brasileiro. Eu vou repetir mais 2 vezes. A luz irá brilhar de uma forma grande e escancarada na parte do bem no território nacional brasileiro. Mas as trevas irá cobrir e encobrir, ou cobrir como um rolo compressor, levando e destruindo tudo que tem pela frente sobre a vida do mal no território nacional brasileiro. Há uma coisa completamente nova, da qual, quando eu estava no monte, eu vi um clarão, uma visão muito grande, linda e extraordinária. E o Senhor disse assim: diga para a nação brasileira que o bem, a luz, ela vai brilhar de uma maneira que nunca brilhou no território nacional brasileiro para tudo aquilo que é de bem, homens e mulheres de bem. Mas as trevas irá cobrir e encobrir de uma forma gigante, como um rolo compressor, a todas as pessoas que são do mal. Isso não fugirá nem o bem de ser impactado pela luz e nem o mal de ser tomado pelas trevas. Não há poder, nem na terra, no céu, no mar, nem nos infernos, que possa ir contra isso do que Deus diz. E toda a nação irá entender e ver o que isso vai acontecer. Deus levantou Jair Messias Bolsonaro do território nacional brasileiro. A espiritualidade levantou esse homem para que ele pudesse libertar do território nacional brasileiro. Vou repetir novamente. Deus levantou Jair Messias Bolsonaro do território nacional brasileiro para a libertação do território nacional brasileiro.
Assim como Deus levantou Javier Milei na Argentina e Bukele, né, lá no El Salvador, para poder libertar. Assim como Bukele no El Salvador foi levantado pela parte espiritual para poder ser uma libertação para aquele povo do El Salvador, levantou também Javier Milei na Argentina. O espiritual levantou Javier Milei na Argentina para que o mesmo fosse o libertador do povo argentino. Em território nacional brasileiro, Deus levantou Jair Messias Bolsonaro para que ele também seja libertador do povo brasileiro. De certo que é uma coisa que foi, não dá para voltar. Não dá para voltar isso que já começou a ser disparado no reino espiritual. E eu vou citar aqui, quantas vezes for necessário, Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle de Deus. Não podemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça e nem aumentar um côvado à nossa estatura. Tudo está diante dos olhos do Senhor. O Senhor conhece até os fios de cabelo que nós temos em nossa cabeça. Isso tudo está em território nacional, internacional, e tudo está conforme Deus quer. Deus não perdeu o comando ainda. Eu vou repetir quantas vezes for necessário, que eu vi, enquanto eu estava orando no monte, uma luz muito grande. E essa luz prevalecia na vida de todos os cidadãos, de homens e mulheres de bem, do território nacional brasileiro. Uma treva também muito grande, mas uma treva que é difícil até olhar para aquele momento daquela treva, que vai sobre todos os homens e mulheres de mal do território nacional brasileiro. Então, quem é do bem vai ver a luz, quem é da treva vai ver a treva. Então, vamos ver esse rolo compressor dessa luz magnífica que vem sobre todos os cidadãos e cidadãs de bem e o mal. Isso não tem nenhuma palavra que pode voltar atrás o que Deus já resolveu fazer e já decretou para ser feito. Então, eu venho dizer logo nos primeiros minutos dessa live que Deus ainda não perdeu o controle, que Ele está no controle de tudo. Eu vi, quando eu estava no monte orando, eu vi uma luz irradiante de uma forma gigante, como se fosse assim 1000 faróis gigantescos, daqueles faróis de aeroporto que iluminam os céus para poder alcançar aviões ou dar direções de aviões. Quando eu era pequeno, dizia que aquele farol era para localizar aviões perdidos. Era como se fosse 1000 faróis daquele de aeroporto iluminando os céus. E essa iluminação gigante, tremenda, sobrenatural, vinha sobre todos os cidadãos de bem do território nacional brasileiro. A verdade vai prevalecer em território nacional brasileiro. A verdade vai prevalecer em território nacional brasileiro. E essa luz vai vir agora. Não estou dizendo que é depois de amanhã, não. É agora. Vai vir com tudo. Da mesma forma, eu vi uma treva, uma escuridão que eu nunca vi. Uma treva gigantesca que não tinha fim e pegava todos os homens e mulheres ruins e do mal. E eles irão se arrepender do dia que fizeram muitas insanidades. Eu vi isso da parte espiritual enquanto eu estava orando em visão. Nós não podemos fazer julgamentos precipitados. Nós devemos esperar a hora certa que o espiritual vai fazer tudo o que é certo. Orando por todas as pessoas que já estão sendo julgadas no território nacional brasileiro, pelas pessoas que estão presas no 8 de janeiro, se não me salva a memória, orando pelas familiares de cada um, porque essa é a nossa obrigação. Orando pelo Jair Messias Bolsonaro, orando por Mauro Cid, por Braga Neto, por Heleno, todo mundo, oração, sem criticar ninguém, sem criticar Bolsonaro, sem criticar Mauro Cid, sem criticar ninguém. Vamos orar por todo mundo de uma certa forma. A nação brasileira passará por alguns momentos delicados, mas esse momento tem que passar, mas a vitória será garantida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Uma mudança de papéis vai reverter uma situação. Irá surgir algo no decorrer de dias no território nacional brasileiro. Vai reverter alguns papéis. Algumas coisas irão aparecer de forma gigante, de proporções gigantescas e destruidoras, e os papéis serão revertidos. Aquele que acusa será acusado. Então, os papéis estão sendo revertidos em território nacional brasileiro. Aquele que acusa serão acusados. Aqueles que acusam serão acusados. Eu vejo o nome militares, os militares que aí são acusados serão surpreendidos com algo favorável a eles,
E outros militares que não são acusados serão acusados. É como se os militares que aí estão sendo acusados serão favorecidos com coisas que vêm por aí. E eles deixarão de ser acusados, e outros que acusam ele serão acusados no seu lugar. Vocês entenderam aí, mais ou menos? Irá haver divergência entre aqueles que acusavam. Alguns vão ter que mudar de imediatamente as suas formas de pensar, de julgar e de suas opiniões. Alguns terão que mudar imediatamente as suas formas de julgar, de pensar e suas opiniões. Para que esse rolo compressor que vem das trevas, é uma escuridão que eu nunca vi igual, não atropele eles também, porque serão atropelados. Serão atropelados. De uma forma gigantesca, poderosa e sobrenatural. Eu vejo, nesses 3 meses, é isso? Uma possível movimentação de tropas do Exército, Marinha, Aeronáutica, nas fronteiras do território nacional brasileiro. Nesses últimos 3 meses, uma possível movimentação de tropas de Exército, Marinha, Aeronáutica na fronteira do Brasil. Aquilo que pensas e dizem que é impossível tornará possível. A pressão vai vir de uma forma gigante, escancarada, e não será retrocedida. Mais uma vez eu vejo o nome divergência entre os que acusam e ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Elon Musk, Deus está me dizendo, vai vir uma bomba nessas últimas horas, não sei se 24, 72, que Elon Musk, ou não sei quantas horas, vai divulgar. É uma atitude, uma ação que o mesmo vai tomar, que vai impressionar o mundo todo. Uma ação que o mesmo vai tomar, porque o espiritual determinou para ele. Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele opera em tudo. A ele se quer dar toda a honra e toda a glória, toda a majestade, toda a magnificência, toda a magnitude. Este nome, por nome Elon Musk, esse homem, vai tomar uma atitude que vai surpreender o mundo todo. Os que julgam irão divergir. Irão dizer assim, não. Aí vão dizer assim, o que está acontecendo? Vai ser muitas vezes, não é só uma não, hein? Vai ser muitas vezes, não é só uma. Ninguém está acima de Deus. Ninguém. E Deus é que comanda, Deus abre, Deus faz todas as coisas. E Deus é Deus de justiça. Alguém precisa saber que o que nós estamos vivendo é decisivo. E a postura de pessoas vão ser assistida de perto. A postura de pessoas vão ser assistida de perto. E é preciso manter a postura. Existe um rolo compressor maior do que o Brasil, vindo aí, e eu vejo o nome aqui. O Elon Musk poderia ser de Donald Trump. Poderia ser dele, mas Deus está dizendo, o mundo vai se surpreender com esse cara aí. E de uma atitude que ele vai tomar. Ele tem 3 atitudes que ele vai tomar. 3 decisões. A primeira já vai chamar a atenção de jornais e telejornais, mundialmente falando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, olhem nos meus olhos. O Brasil hoje está no centro das atenções, não é porque existe consideração, respeito, não. É porque o espiritual determinou, assim como Deus colocou e endureceu o coração do faraó, o coração de Elon Musk está completamente, nem coração o homem tem mais. Nem coração ele tem mais. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like
e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.